Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Alex Mambula, com o amigo de você que nos fala, o próprio Alex Mambula. Agora vou tratar de um tema que não vou dizer que é um tema complicado, um tema fácil, embora é um tema que muitas das vezes aquela pergunta que chega, que muita gente faz. Deus criou todas as coisas. Aí vem a pergunta, quem criou Deus? Estava acabando de ver um podcast agora, a respeito sobre isso, e vejo que há muita dúvida ainda a respeito desse assunto, sobre Deus ter criado o universo, tudo. E lógico, a pergunta de quem é incrédulo, né? Sobre como Deus se formou. Como que a Bíblia fala a respeito disso? Nós entendemos que a Bíblia fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Lógico, aí se retratando ao próprio Jesus. Também fala também do início, Gênesis 1, que no início criou Deus os céus e a terra, haja luz e houve luz. Tudo que nós já conhecemos. Mas aí, particularmente, não fala como Deus se criou. A única menção que fala é quando Deus fala, eu sou o Senhor. Que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus se formará. Mostrando assim que Deus é o único no universo. Estava vendo, como eu disse, o vídeo e estava lendo também os comentários. Aí entra sempre aquela pessoa que tem aquele sarcasmo e diz assim, por exemplo, isso vale porque está na Bíblia. Deus disse que está na Bíblia, então é isso que vale. Como se as pessoas quisessem dizer que precisa de uma fonte extra para mostrar, ou provar, perdão, que Deus existe ou não. Aí eu faço esse vídeo, lógico, falando para quem é cristão, para quem já aceitou Jesus, para quem realmente está convicto da sua fé. Não precisem entrar nessa de querer saber como Deus se formou, como Deus existiu, quem criou Deus, quem foi o pai, quem foi a mãe de Deus. Isso é algo que como dizer, é bem infantil alguém querer saber disso. Isso eu me refiro a pessoa já convertida. Porque sabemos que Deus ele é imortal, inagualável, absoluto. Deus se estende por todo o universo. Ele existe por eras e eras e eras. Nós iremos ficar loucos se tentar imaginar como que Deus se formou. Imaginando que o homem pudesse ter a capacidade de criar uma máquina do tempo e voltasse a 5 bilhões de anos no passado, vendo o universo formando. Será que o homem conseguiria ver a mão de Deus formando o universo? Eu lembro, parece igual aquele episódio da Liga da Justiça Ilimitada, ou Sem Limites. Eles voltam tanto no passado com um cara com o nome de Tempos e conseguem ver a criação do universo, uma mão gigante formando o universo. Aí beleza, vamos supor que uma pessoa conseguisse voltar mais atrás, vamos retroceder mais 5 bilhões de anos, onde não existia nada. Iriam tentar voltar, Deus já existia ali, embora não existisse nada. Nunca ia conseguir ver o dia que Deus se formou. Então isso parece que muitas vezes é uma desculpa, uma escapatória, mas é uma coisa que eu sempre falei nas igrejas, talvez ainda não falei no vídeo, eu vou abordar agora. Nós, muitas vezes, que pregamos, pastores, presbíteros, missionários, diáconos, seja quem tiver na incumbência de estar no altar pregando, falando uma palavra, ele não precisa ter a obrigação de carregar o peso no teu ombro de saber tudo. Não saber tudo, aí você pensa, puxa, presbítero, como é que tu não vai saber tudo? Não. As dúvidas relacionadas às coisas espirituais, a como devemos agir, como temos que nos comportar diante de Deus, são outra coisa. Agora, em relação a, como vou dizer assim,
essas coisas que são pergunta a mais, que as pessoas do mundo fazem, nós não temos obrigação de ter como responder essas coisas. Porque eu acredito que toda pessoa convertida, ela não para poder se perguntar como formou Deus, quantos anos Deus tem. Né? Essas perguntas são banais. Para nós que temos a Jesus, a nossa pergunta, ou seja, a nossa questão, o nosso questionamento é como está a nossa vida espiritual. Será que se eu morrer hoje, vou ser salvo? Será que se eu morrer hoje, eu estou agradando a Deus? Essas são as perguntas mais importantes que as pessoas têm que fazer, estando na presença de Deus. É lógico que envolve debates filosóficos, muitas coisas que eu acho, vou dizer para mim, no meu pensamento, lógico, que é perda de tempo colocar um cientista para debater com um pastor, ainda que seja renomado, ainda que tenha bastante doutorado em teologia, que seja bem inteligente, bem informado, é uma perda de tempo. Porque, embora um está respeitando o outro, às vezes o pastor, seja lá quem for, está ali respeitando o outro, na opinião, achando que a pessoa quer um debate sério, o outro depois está ali debochando, depois vai fazer um outro programa, vai dizer que aquilo era infantilidade. Eu vou deixar bem claro aqui, às vezes vejo os debates do pastor Rodrigo Silva. Uma vez ele estava debatendo com o Pirula, o Dr. Paulo Miranda do Nascimento, e depois, quando eles fazem um vídeo à parte, fazendo chacota, chamando ele de infantil, seus argumentos são infantis, tudo. Então eu penso que isso aí é uma perda de tempo que quem é de Deus não tem que provar nada para essa gente. Eu não tenho que fazer vídeo aqui para tentar explicar de uma forma mirabolante, como eu sempre digo, para tentar mostrar uma grande sabedoria de como é Deus, como Deus surgiu, tentar explicar coisas além do universo. O próprio Cristo não tentou fazer isso. Jesus mesmo falou, se algum fala de coisas terrestres, não consegue entender, que tu vai falar das coisas celestiais. Jesus sabia, e o importante não é porque aquele povo naquela época era ignorante, sem estudo, não, é até hoje. A mesma forma como Jesus evitou falar muitas coisas para os discípulos, porque sabia que eles não iam entender, Jesus também não falaria para as pessoas no dia de hoje. Não é que hoje em dia, por termos de mais tecnologia, termos de mais ciência, hoje as pessoas entenderiam melhor o que Jesus falou. Eu ainda acredito até pelo contrário, hoje ainda não conseguiria nem aceitar a multidão que menos seguia Jesus e cria na sua palavra, via seus milagres. Hoje em dia, se a multidão que estaria apenas ali poder tirar foto com o celular ou com as câmeras fotográficas para depois fazer um vídeo dizendo que tudo aquilo ali é mentira, mal comparando, lembro igual quando aquele Thomas Greenmore que fazia aqueles milagres, sempre aparecia um para poder mostrar como aquilo era falso, como aquilo ali. Hoje em dia seria a mesma coisa. Jesus no dia de hoje teria muita gente fazendo seus vídeos para poder criticar, para dizer que aquilo tudo é mentira, desmascarando Jesus. Então a questão da humanidade hoje está numa época mais futurística, não significa que aceitariam melhor o que Jesus falou. Acredito que até iriam ser mais incrédulos do que no passado. E a mesma coisa se dá isso quando uma pessoa quer perguntar como Deus se formou, da onde veio Deus, quem criou Deus, qual a idade de Deus. São coisas que parecem bem infantil, porque simplesmente não consegue crer que Deus sempre existiu. Mas alguém vai me perguntar, ele se formou em alguma época? Aí eu vou dizer, em tal época que ele se formou, ele sempre existiu. Eu não consigo imaginar uma era pré-temporal, nem que seja uma época, que vou botar um termo bem absurdo, uma época de, vou botar 100 quatrilhões de anos no passado. É um tempo bem absurdo que eu coloquei agora. Nessa época não existia Deus, eu não consigo colocar isso. Eu consigo entender que toda era, ainda que seja pré-temporal, dentro da nossa perspectiva, Deus já existia.
Aí a pessoa vai dizer assim, mas como que pode ser isso? Nunca vamos entender. Eu não vou tentar explicar isso. Não cabe a mim, não cabe a ninguém. Talvez alguém fale assim, mas talvez um pastor com muita teologia, bem doutorado, com bacharel de teologia, formado em Israel, formado em tal lugar, saberia responder. Ninguém saberia responder. O que entraria seria entendimento humano. Seria eloquência do homem. Não seria sabedoria do Espírito. Mas o Espírito Santo não pode revelar isso? Não pode revelar. Porque são mistérios de Deus, são mistérios que está além da nossa compreensão, que nos deixaria louco. Mais uma vez, vou citar uma mídia fictícia. Quando eu era criança, eu lia umas histórias chamadas... tinha aquelas histórias, Conto da Criptas. Era revista sempre de terror. Uma vez eu li uma história onde tinha um cientista que estava invocando um demônio para poder ter todo o conhecimento, sabedoria para se tornar um cientista mais inteligente. Aí o demônio aparecia, o cara fazia uma invocação lá, aí o demônio primeiro estourava o cérebro dele. Aí na revista olhando eu pensei assim, poxa, o demônio traiu o rapaz, o cara queria se tornar inteligente, traiu, mas na verdade não. Aí o demônio pegava todo esse elemento do universo, tudo, colocava sabedoria, tudo que ele podia imaginar a respeito do cosmos. E depois reconstruiu o cérebro dele. Aí o desejo, agora você tem toda a sabedoria que tem, na qual ele deixara louco pelo resto da vida. O cara ficava parado, com a boca aberta, quase saindo uma baba daqui. É praticamente isso. Se uma pessoa tentar adivinhar todos os segredos de Deus, com certeza... todos os segredos de Deus em relação à sua existência, a pessoa vai acabar ficando louca. Isso é o que eu só consigo imaginar isso. Nós não temos que tentar saber revelações além do que a Bíblia nos fala. Parece uma desculpa, parece uma resposta evasiva? Não, mas é o correto. Porque o próprio Jesus não revelou aos seus discípulos tudo o que ele tinha de revelar. E eu fico vendo que para nós a única coisa que basta é o espiritual. A nossa vida, a nossa convivência com Deus, como vamos estar amanhã, como estamos hoje, como estaremos do seguir a Jesus. Isso que é importante. O que está na Bíblia é o que vale para nós. Talvez a pessoa fale, mas será que não tinha que ter outras fontes, outros livros fora a Bíblia para nos informarmos? Aí às vezes a pessoa não quer ter credibilidade no que a Bíblia fala, mas outro livro a pessoa vai ter credibilidade. Para quê? Ou seja, é muito vago tudo isso. Então eu fico imaginando que discussões intermináveis, ou como a Bíblia fala, não se envolvem em fábulas e genealogias intermináveis, que mais produz confusão do que edificação, é esses casos. Esse caso aí, ou seja, aí o que cresce de ego de pastores aí querendo citar filósofo, querendo citar cientista, tudo. Lógico que não é que o cristão temos que ser umas pessoas ignorantes, não temos que ter conhecimento. Claro que tem conhecimento, alguns quiserem estudar, fazer teologia, bacharel, universidade, que pô, amém, cada um faz. Eu não tenho muito essa visão, essa ambição. O próprio escritor de Eclesiastes fala que tudo até é vaidade, muito saber, tudo conhecimento. Mas o importante é que quem quiser aprender mais, tudo bem, perfeito, mas não adianta tentar extrapolar, misturar a ciência com as questões espirituais. Lógico, às vezes eu até cito algo científico de provado na Bíblia, as coisas relacionadas dentro da ciência. Por exemplo, quando eu fiz um vídeo falando que a Bíblia já falava que a Terra era redonda, era um plano. Porque tem muita gente que gosta de colocar o cristão como se fosse aqueles idiotas que crê na Terra plana. Ou seja, lógico que a Bíblia fala que a Terra é um globo. E só que eles não querem citar isso, querem falar. Então, essa é uma das partes onde eu digo que vai misturar a Bíblia com ciência para poder provar que a Bíblia é um livro verdadeiro. Porque se a Bíblia dissesse que a Terra é plana, que é uma mentira, lógico, tudo nela seria mentira. Ou seja, seria impossível chegar aqui e fazer um vídeo e querer falar algo sobre a veracidade da Bíblia, porque ela já está mentindo nesse ponto, ou está equivocada, como eu diria. Ela não sabia a resposta. Então é muito vago o próprio profeta, povo de Deus, que tinha a revelação de Deus, não saber Deus não revelar que a Terra era um globo. Então, nesse ponto aí, é aceitável quando a parte da ciência
entra dentro da parte da Bíblia para se comunicar, ou seja, em relação às coisas espirituais. Mas fora isso, nada mais é válido. Tentar fazer um vídeo, tentar falar com filósofos, tentar mostrar uma sabedoria além da conta, para poder explicar, muitas vezes para um cientista que nem vai aceitar Jesus. Talvez uma pessoa que nem vai se converter, nem vai sair dali depois, nossa, então Deus realmente existe, eu vou aceitar, vou me converter. Ou seja, fica só mais uma guerra de ego. Quem tem mais sabedoria? Um cara que fez faculdade, universidade de vários anos, estudou ciências, ou um cara que tem faculdade de teologia, que está explicando Deus e tudo, se torna uma coisa até que patética. Depois, quem sempre é criticado é o pastor, o teólogo, seja lá quem for, que está explicando aquelas coisas dentro da palavra de Deus usando um pouco do conhecimento humano. Então eu não tenho uma pretensão nenhuma de fazer isso, nem com esses meus vídeos aqui. Lógico, em relação ao que eu falei sobre a Terra ser um globo, é uma coisa bem mais simples de se explicar. Não estou tentando pegar às vezes de cientista e querer misturar, atropelar uma coisa com a outra. Mas em relação ao cosmos, à imensidão, se nós pararmos para pensar também o universo, onde é o início e o fim do universo? Aí tá vendo, isso aqui é a expansão do universo, aqui é o final da fronteira. Aí eu pergunto, e depois daquilo ali o que tem? Tem um vazio, esse vazio é o quê? É o universo, e vai indo, e a pessoa nunca vai chegar a lugar nenhum. Se uma pessoa dizer, não, mas o universo tem uma fronteira final, e depois dessa fronteira tem o quê? Então se não tem como explicar onde é o limite do universo, quanto mais de Deus que criou o próprio universo. Aí como o pessoal fala, o universo cabe na palma da mão de Deus, como isso é possível? Lógico, isso aí também é uma coisa mais filosófica, mas se nós pudéssemos dizer que Deus seria imensamente gigante, que o universo caberia na palma da mão dele, e após o universo, após Deus, o que seria? Ou seja, são coisas que só eu falando assim, já embaralha a mente, ou seja, já dá um nó na mente da pessoa. Se eu colocar, além da fronteira que passa nesses vídeos de cosmologia, onde diz ali é a fronteira final do universo, e eu pergunto, do outro lado da fronteira, o que há? Existe a muralha dos vigias, dos guardiões do universo, aí a pessoa estaria indo naquela teoria das histórias da DC, né? E do outro lado existe o quê? No universo também? Então essas coisas, essa fantasia que permeia a mente do homem, ela realmente traz confusão, ela afasta o homem de Deus, porque ele só precisa de uma sabedoria única, que Deus é o único criador, que não fomos criados por alienígenas, que não existe uma civilização. Aí eu perguntaria, se uma civilização alienígena nos criou, quem criou essa civilização alienígena? Porque uma civilização alienígena se formou do zero e o ser humano precisava de um alienígena para formar. Eu fiz um vídeo, um dos meus primeiros vídeos, falaram que não há problema algum um cristão crer na existência de vida alienígena. E eu particularmente eu creio que possa existir. Isso não nega a palavra de Deus, isso em nada tira a verdade da Bíblia, embora eu não tenha como provar da Bíblia que alienígena existe, também não posso dizer que a Bíblia nega a existência deles. Mas isso para mim fica só nesse campo. Para mim os alienígenas são seres normais sem existirem, não são seres poderosos nem nada além disso. E quem cria essa teoria que o alienígena formou o homem pessoas jamais indo para o campo esotérico para poder querer tirar, como diz assim, o mérito de Deus na criação do homem. Pessoas que não querem se colocar abaixo da vontade de Deus. Ou como uma vez o Canceroso, no episódio do Arquivo X, falava, Deus é um poderoso alienígena. Aí essa frase era repetida quase todo mundo no Orkut, ou seja, é uma coisa bem infantil. Então veja que o homem, para não querer se converter, para não querer aceitar Jesus, para não querer ter a vida mudada, ter sua vida restaurada para muita vez um dia vir a falecer e morrer e morar lá no céu, o homem inventa esses argumentos. Agora a questão não é se os pastores são verdadeiros ou não, se a igreja pode curar ou não, se existe ou não. Agora a questão é quem criou Deus, como Deus se formou, tudo. E isso aí não tem resposta. Se não tem resposta, a pessoa não vai querer se converter. Só que a gente não tem que se preocupar com isso. Nenhum pregador, nenhuma pessoa que vai evangelizar tem que se preocupar com essa forma. Puxa, mas se eu não tiver resposta disso, como que eu vou falar? Não importa isso. O importante é nós falarmos o básico. Aquilo que Jesus mandou ensinar, pregar.
Se alguém quiser entrar nesse campo, nessa dimensão além do que a Bíblia manda, é particular de qualquer um. Eu não entraria nisso. Simplesmente se alguém me perguntar como Deus se formou, eu vou dizer, não sei. Ah, quantos anos Deus tem? Não sei. Quem é o criador de Deus? Eu vou falar, ninguém. Isso não teria como afirmar. Deus é único, sempre existiu e só. Não vou tentar explicar mais nada, porque se dá um nó até na minha cabeça, imagine se eu fosse tentar explicar isso para uma pessoa leiga. Daria um nó na cabeça da pessoa. E essas explicações só valem, como eu disse, para quem realmente não quer ter a vida mudada, não quer dar ouvidos à voz de Deus, não quer se converter. E para esses, só deixar um dia na mão de Deus para ver se um dia essa pessoa abre os olhos e se converta. Agora, fora isso, eu tenho certeza que Deus ele não vai cobrar de ninguém. Deixar isso bem claro, que muitas vezes a pessoa fica naquela preocupação, não, eu tenho que ter resposta de tudo. Não. Deus ele não vai cobrar de ninguém por não ter respostas na qual a Bíblia não dá. Esse é o ponto que eu quero dizer. Essas respostas que não temos, não é da nossa alçada. Então, Deus nunca vai nos cobrar. Ah, Senhor, aquela pessoa não se converteu porque eu não tive como explicar como o Senhor se formaste, ou quantos anos o Senhor tem, ou quem teria formado, Deus, o Senhor me perdoe porque aquela pessoa não aceitou a palavra de pregação. Não, Deus não vai me cobrar disso, não vai cobrar ninguém disso. Apenas o que está dentro da Bíblia. E se uma pessoa querer ir para mais além, deixa aquela pessoa então seguindo as dissoluções dela e pronto, aí é ela e Deus. Poxa, eu não tenho então que tentar salvar aquela pessoa através das pregações convencionais que existem. De outra forma, poder alimentar tanto o ego de quem está falando, para parecer muito inteligente, e alimentar o ego daquela pessoa, não vai adiantar nada. Porque eu tenho certeza que por mais que alguém de uma forma mirabolante explique como Deus se formou tudo do passado, eu tenho certeza que a pessoa que vai estar ouvindo não vai se converter. E porque não é por essa forma. A única coisa que importa é falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que todos precisam dele para ir ao Pai. Simples, só que isso é uma coisa muito simples. Muito simples e ninguém quer a simplicidade. Por quê? Porque a pessoa não quer largar o mundo. Então a pessoa usa essa desculpa, tenta deixar o nosso lado mais complexo para não termos resposta. Para a pessoa dizer assim, então eu vou continuar no mundo da minha forma, porque vocês não têm resposta nesse assunto. Pensa a pessoa que vai ludibriar Deus de alguma forma, mas não vai. Então é isso aí, só para falar que não temos que nos entrar nessas questões que são idiotas, tentar fazer tudo um debate, como vou dizer assim, filosófico, científico. O mais importante é que para quem quer aceitar a Jesus, quem quer viver no céu, entender que resta apenas saber que Jesus morreu para nos salvar. As outras coisas, os segredos de Deus, se alguém quer saber, espere para um dia chegar lá e perguntar diante dele. Mas para isso a pessoa tem que querer Jesus, para poder, porque ele é a porta para chegar ao céu. Fora isso, a pessoa vai morrer e nunca vai saber dos segredos de Deus. Tá bom? Esse é o vídeo que eu queria deixar hoje, só um alerta, para poder, quem for pregador, não ficar achando que tem que ter obrigação de saber tudo o que a Bíblia não fala. Apenas se limite a falar e pregar aquilo que está na Bíblia. O que está fora disso não é da nossa alçada, não é da nossa responsabilidade. Tá bom? Um abraço para todos, um bom domingo, fique com Deus. Não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Deixe seus comentários também. Se alguém irá discordar de mim, pode discordar, tudo bem, na boa. Tá legal? Bom domingo para todos e fui.